Na parábola do bom pastor, no capítulo 10 do livro de João, temos três personagens importantes, se destacam ali naquela história, naquela parábola, que é o bom pastor, o lobo e o mercenário. É interessante que no versículo 6 do capítulo 10 de João, está escrito que Jesus contou essa parábola, mas eles não entenderam o que é que ele dizia. Então, Jesus contou novamente, acrescentando detalhes. E hoje eu entendo que muita gente não compreende, continua não compreendendo essa parábola, né? E ignorando um detalhe muito importante aí. Nós vemos que a parábola fala do bom pastor, fala do lobo e do mercenário. Quando Jesus diz na parábola, eu sou a porta, ele é a porta do curral das ovelhas. E diz assim, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele chama de ladrão e salteador aquele que passa por outro lugar para entrar neste curral das ovelhas. Entrar pela porta é ser autorizado por Deus, é ser chamado por Deus, é ser escolhido por Deus para este sublime ministério de cuidar das ovelhas de Cristo, como o Senhor, quando foi embora, autorizou Pedro, dizendo, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, aquele que entra pela porta é aquele que é autorizado por Deus, é aquele que é escolhido por Deus, é aquele que entra pelo caminho que todos devem entrar, pela obediência, pela inspiração divina e pela direção e orientação do Espírito Santo. Então, nesta parábola, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, aquele que entra por mim, ele entra e sai e acha passagem. Ele tem uma passagem livre ali. E em seguida, Jesus diz que ele também é o bom pastor. Que ele é quem nos guia e nos dirige. E é com ele que aprendemos. Quando ele fala que os que vieram antes dele são ladrões e salteadores, ele está falando de homens, ele está falando de pessoas, mais especificamente os fariseus, que se julgavam capazes de dirigir as coisas de Deus, as ovelhas, mas que com o seu exemplo mau, com o seu exemplo detestável, eles não estavam autorizados a fazer aquilo. Mas eles estavam ali porque de alguma maneira entraram. Como entram muitos obreiros? São ladrões e salteadores aqueles que não têm vocação divina, aqueles que não são autorizados por Deus, aqueles que da noite para o dia se transformam em pastores, sem chamada, sem vocação divina, eles entram e daqui a pouco eles estão ali dentro, ladrão e salteador, que não entra pelo curral, que não tem vocação divina, que não é chamado por Deus, que não é autorizado por Deus. Então, nós esquecemos disso. Esquecemos e costumamos dizer assim, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E quem é o ladrão? Quem é o salteador? Quem é que vem para matar, roubar e destruir? É o mercenário. É o mercenário que é ladrão e salteador, que vem para matar, para roubar e para destruir as ovelhas. O lobo é Satanás. O lobo é o demônio, o lobo é o diabo, que arrebata as almas, que arrebata as vidas, que arrebata as ovelhas e as estraçalhas e as lança no mundo. E o mercenário, o ladrão, o salteador, que não entrou pelo caminho das ovelhas, que não entrou pela porta, que não tem vocação divina, mas que é um falso pastor, um falso obreiro, uma pessoa que não tem vocação, este foge. Foge porque é mercenário, é ladrão e salteador. Jesus é a porta.
Jesus é o bom pastor, mas o diabo é o lobo que vem para roubar, para atacar as ovelhas, para destruir as ovelhas. Ele também é ladrão. O diabo também é ladrão. Ele também rouba, ele também mata, ele também destrói. Mas quando Jesus chama de ladrão e salteador, ele está falando com os falsos obreiros, os mercenários que não entraram pela porta, que estão fazendo a obra de Deus ou fingindo fazer a obra de Deus. São lobos vestidos de ovelha, que estão ali, que são aves de rapina, cheio de rapina, aves de rapina, aquela que vem para roubar. Né? Assim, é isso que a Bíblia chama os falsos obreiros de que estão cheios de rapina e de maldade, como aves de rapina, lobos devoradores. Eles se igualam ao seu mestre, que é Satanás, que é o diabo. Mas nós olharemos para Jesus Cristo. Fugiremos sim, né? A verdadeira ovelha que segue e conhece a voz do seu bom pastor. Não se confunde, não se engana. Foge do mau obreiro, foge do mercenário, mas escuta a voz de Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra e confiando na autoridade e no poder de Deus. Então Jesus Cristo é o bom pastor, o lobo é o diabo, e o ladrão e salteador é o mercenário, o obreiro que não tem chamada nem vocação divina, mas que por alguma razão está ali. Alguns costumam dizer e ficar desanimado com essas coisas. E então eu fico perguntando. Obviamente, os nossos adversários, eles nos dão força e de alguma forma justificam a nossa luta pela verdade. Né? O direito, aquilo que é justo, que é certo, que é correto, se destaca. Porque as trevas não têm comunhão com a luz. E assim, nós que somos da luz, rejeitamos as trevas, ouvindo a voz do nosso bom pastor e seguindo a orientação divina, confiando na graça e na misericórdia do Senhor e esperando o dia da sua vinda.